Vamos agora esperar aqui o nosso convidado hoje. Estamos aqui aguardando o convidado chegar, viu, gente? Daqui a pouquinho ele deve estar entrando já. Enquanto isso, a gente fica aqui, né, aguardando. Deixa eu ver aqui. Colocar ele. Está chegando aqui. Ele já chegou. Daqui a pouco ele já está entrando aqui direitinho. Aí. Olá! E aí, Benigna, tudo bem? Tudo jóia, Rodrigo. Que bom estar aqui com você hoje. Pô, eu que Mesmo que agradeço o convite aí de vocês, esse projeto de vocês legal aí, acho que está começando agora, né? Mas não sei quanto tempo vocês têm aí. sim, era um grupo que tinha ali no WhatsApp, mas a gente nunca tinha uma finalidade específica no grupo. E aí o grupo foi criando realmente, vamos dizer assim, corpo, né? E projetos até a gente batizar o nome de Elas no Processo, né? Uhum. Então, esse projeto é um projeto novo, mas a gente já está cheio de ideias, então está unindo várias mulheres e também unindo outros projetos também. Então está bem bacana de outras mulheres. Então a ideia é a união aqui mesmo das mulheres. Vocês Então eu quero estão. agradecer, Ah, pode falar. não, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje, né? Porque a gente sabe que tantas lives que tem aí, né? É, E aí você conseguir um tempo aqui para a gente foi ótimo. Então, tá, é muito importante você estar aqui hoje para passar esse teu conhecimento. Pode nada, eu dizer. que agradeço o convite e é bem legal esse projeto. Eu acho que esse projeto de vocês, junto com aquele outro projeto que tem das mulheres também, qual que é o outro? É o. No nome do processo, Hã? Tem o Mulheres no mulheres no Processo, mas tem um que é viu? que é o da Carol também. Elas pedem vista. Isso, elas pedem vista, isso. Isso. Ela agora também acabou de ingressar no grupo do Elas no Processo, a Carol. Ah, que bom, que Chegou legal. hoje lá no grupo. Eu acho que isso é bem legal, assim. Vocês formam uma turma boa e a gente está precisando de processualistas, cada vez mais processualistas mulheres, para se destacar aí no meio, né? Que às vezes você vê um monte de nome de masculino e vê poucos femininos. Então, vocês têm que tomar conta desse espaço logo. É verdade. Tem que tomar conta. Bom, eu tô vendo que o pessoal está chegando aqui agora, né? Uhum. E aí a gente vai abrir aqui os trabalhos, né, da nossa live, né? Você explicar mais ou menos como é que é. Mas tem muita gente aqui interessada em saber sobre essas questões da obrigação de fazer, principalmente nos tribunais, né? Que a gente sabe que tem vários pontos, né, para a gente discutir aqui. Às vezes acho que uma live de 50 minutos não dá tempo de É, falar, né? Mas dá para trazer muitas questões para refletir depois, né? E quem sim. sabe a gente marca a segunda etapa, então, de uma É. live. Esse é um tema bem instigante, né? Obrigação de fazer e não fazer. E muita gente não percebe, mas várias e várias ações nos tribunais contêm essa obrigação de fazer. E as pessoas acham, às vezes, que é uma ação ordinária normal, mas no final ela tem esse detalhe desse tipo de obrigação que tem que ser cumprida e tem algumas nuances que podem ajudar bastante se a pessoa desenvolve melhor o assunto, né? Ah, é verdade. Tem muitas questões, né? Até assim, eu como dou aula também de execução, que a gente, para trazer para a sala de aula e explicar para o aluno, às vezes eles ficam um pouco perdidos, assim, né? Ah, professor, mas não tinha uma multa que. Cadê essa multa? Às vezes essa multa fica num valor extremamente alto, ou seja, maior do que o valor, né, que da ideia da obrigação mesmo de fazer, que não tem Sim. a questão da quantia.
E aí a gente vê onde está a razoabilidade, né, para a gente poder É, trabalhar nesse sentido, né? é. Sabe uma coisa que tem nas obrigações de fazer que confunde muitas pessoas? Eu vou aproveitar o espaço aqui para a gente talvez começar com esse ponto. É o seguinte: Uhum. existe um capítulo específico na parte de cumprimento de sentença que trata das obrigações de fazer. Cumprimento de Sim, sentença das obrigações de fazer e não fazer. E existe um capítulo específico que fala também, um item, desculpa, específico que fala das obrigações de entregar coisa. No uhum. fundo, as obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa formam um mesmo conceito amplo de tutela de prestações, né? Uma, Uhum. você faz alguma coisa, uma atividade, e na outra você entrega um bem específico. E o que eu acho interessante é que as pessoas não prestam atenção que esse capítulo do cumprimento de sentença das obrigações de fazer, muito embora seja um capítulo que diga cumprimento de sentença ou execução de título judicial e passe a ideia de que, na verdade, você precisa de uma decisão judicial mandando, obrigando a fazer alguma coisa, ele tem um detalhezinho que é importantíssimo, que é o seguinte, porque ele se aplica também às decisões liminares. Ah, Então, sim. qualquer decisão, e eu vou falar liminar num sentido até técnico, né, mas qualquer decisão provisória, uma tutela provisória, que tenha uma obrigação de fazer, exemplo clássico que se vê nos juizados todos os dias, uma tutela provisória para retirar o nome da pessoa do Serasa. Isso a gente vê, né, Sim, direto no Serasa, direto em juízo, que é uma ação muito comum. Você entra com uma ação de indenização por danos morais e acumulada com obrigação de fazer para retirar o nome da pessoa do Serasa porque houve um cadastramento indevido daquele nome. sim, Essa decisão do tribunal determinando, do juizado determinando a exclusão do nome do devedor do Serasa em caráter provisório, em tutela antecipada, ela é uma decisão acobertada pelos dispositivos do cumprimento de sentença das obrigações de fazer e não fazer. Porque se você sim, pegar, quando você fala de títulos judiciais, o que são títulos judiciais? Não são só a sentença. Decisões interlocutórias são títulos judiciais. sim, Então, uma decisão interlocutória que determine fazer ou não fazer, a execução dessa decisão ela é feita de acordo com a regra do cumprimento de sentença. Então, a aplicabilidade dessa regra do cumprimento de sentença é muito mais ampla do que simplesmente ter uma sentença transitada em julgado e essa sentença transitada em julgado ser executada. É muito mais amplo, a questão é muito mais ampla. Ela alberga, e aí é que vem o ponto, alberga todas as tutelas provisórias concedidas durante o processo. Então, é muito importante que a gente consiga estudar isso de modo amplo, para você entender, por exemplo, a aplicação da multa, para você sim, entender a questão da prestação na forma específica ou no resultado prático equivalente, para você entender a possibilidade de você converter em perdas e danos. Tudo isso são coisas que são aplicáveis não só na execução definitiva de uma sentença transitada em julgado, mas também é aplicável na própria tutela provisória concedida. sim, é verdade. É porque, às vezes, na prática, a gente, às vezes, até consegue visualizar, né, essas questões, mas, assim, acho que um pouco embolado, porque é, porque execução, né? Quando a gente vai falar de execução propriamente dita, a gente tem esses procedimentos, tem as questões dos títulos executivos também. E quando você vai falar também dos títulos executivos judiciais, e aí é um tipo de procedimento, os títulos executivos extrajudiciais, outro tipo de procedimento. Então, dentro da matéria de execução, nós temos vários procedimentos, vamos dizer assim, e que na prática, assim, eu vejo muita gente batendo a cabeça. E É, aí ter esse olhar que você colocou agora aí, Beca, então, assim, é um olhar que faz a gente até pensar, né? Até na forma, eu como professora, de como vou apresentar isso, então, para os alunos quando a gente estiver lá nessa matéria, né? Na é, obrigação de fazer. Benigna,
Primeiro, uma coisa importante, né, Benigno? Você foi minha aluna. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, né? É isso. Eu sabia que sempre eu tinha vontade de falar isso. Eu falei assim, acho que o Beck nem vai lembrar, porque a gente Lembro. ficava Lá naquela no correria CEUB, doida você do foi minha aluna CEUB, no CEUB. Isso na correria do isso entrega a idade, né? É ruim isso aí, porque entrega a idade, né? Mas tá bom. CEUB. Mas eu lembro de você, você foi minha aluna lá no NCU. É, mas, Benigno, o que você está falando da execução, até eu quero mandar um abração aqui para a Fernanda, lá de Minas Gerais, que é nota 10. E ela até falou aí que eu acabei de escrever um livro de execução. O livro está na editora já, né? Acho que mais um mês, aí mais ou menos, deve ser publicado. Vamos ver. Estou esperando a editora. E uma das. Por que eu falei disso, além da Fernanda ter mencionado? Um dos pontos que eu procurei montar o livro, o da aula de execução há um bom tempo, foi tentar fazer com que o livro fosse didático, exatamente nesse ponto que você está falando, Benigno. Tentar fazer com que ficasse claro que nós temos um sistema executivo no país, mas que esse sistema executivo ele se divide num sistema executivo dos títulos judiciais, num sistema executivo dos títulos extrajudiciais, mas que em determinado momento esse sistema se confunde, que é o momento da penhora para frente. A partir da penhora para frente, no processo, tanto faz se o título é executivo, é judicial ou extrajudicial, o procedimento já é o mesmo. Quando você fala de arrematação, quando você fala Desculpa, quando você fala de venda do bem, quando você fala de arrematação, quando você fala de embargo de terceiro, quando você fala de impugnação, arrematação, enfim, independe nesse ponto se o título é judicial ou se é extrajudicial, porque a regra é a mesma. O que importa para a gente é o primeiro momento da execução, que é o momento que você difere o procedimento se o título sim é executivo é judicial e se ele é extrajudicial. Eu tentei trazer isso bastante no livro, sabe, Benigno, para ver se a gente consegue mudar. Para ver já esse livro também, já vou Vamos ver aí se vem. E sabe que é uma coisa interessante, né? Eu já mandei para a editora e aí agora eu vou lendo as coisas e falo, pô, faltou falar isso, faltou falar aquilo. Sempre falta alguma coisa, né? Mas é bom que já tem material para a segunda edição, aí, se for o caso. Mas a execução mas aí tem um ponto importante nisso que você falou, é que quando a gente fala de obrigações de fazer e não fazer, entregar coisa, é dos poucos ali tipos de procedimento em que há uma semelhança muito grande. Porque praticamente tudo que é aplicável à execução de título judicial das obrigações de fazer e não fazer, ou cumprimento de sentença, a depender do nome que se quer dar, né? Porque na prática é a mesma coisa, praticamente as mesmas ideias e mesmas concepções são aplicadas na execução de título extrajudicial. Tutela específica, sim. Resultado prático equivalente, conversão em perdas e danos, cabimento de multa, multa pelo descumprimento, você aplica essa multa, cobra quando. Então, são todas questões que envolvem essa análise e que, nesse caso específico, das obrigações de fazer, acaba que a regra lá do cumprimento de sentença é uma regra que se assemelha muito à regra da execução de título extrajudicial. O que você já não vê na prática quando se trata de obrigação de pagar a quantia certa, em que a gente tem dois procedimentos bem diferentes, né? Mas esse ponto que você tocou é interessante, Benigna, porque realmente é uma matéria difícil de se dar, eu admito, na graduação. Eu gosto muito por conta até do desafio, mas eu deixo bem claro na graduação que eu até divido o semestre em dois, né, para a gente tratar o semestre dos títulos judiciais, depois os meses do título judicial, depois os meses do título extrajudicial, e no finalzinho é que eu falo dos procedimentos comuns a ambas as execuções, que é penhora, venda do bem, arrematação. Tanto que no meu livro, diferentemente de muito livro que tem aí sobre execução, eu fiz questão de deixar a penhora para o fim. Eu não trato a penhora no começo, eu trato dela no fim. Então, é uma divisão um pouco diferente.
Pois é, porque a penhora no início, quando a gente vai falar, bem na parte do início mesmo, a gente vai estar tratando lá responsabilidade patrimonial, aí você vai entrar em fraude à execução, aí você, meu Deus, vou falar de fraude à execução, mas eu vou ter que falar de penhora. E aí eu nem entrei ainda no procedimento, mas eu vou ter que tratar de penhora. É. Como é que eu vou trazer isso, levar isso, né? Aí, assim, aí vai dar nossa habilidade mesmo de tratar a matéria. Eu muitas vezes passo e falo, no momento certo, a gente vai, né, se debruçar aqui com esse assunto do É bem penhora. complicado mesmo, Benigno, né? Não é fácil não você colocar na cabeça de um aluno que está lá, não sei em qual semestre que você dá a execução no IDP, quinto semestre, você explicar para um aluno lá no quinto semestre que está, né, recém saiu dos recursos, né, viu o processo de conhecimento, recursos, e aí você explicar o processo de execução e ter que, às vezes, falar de penhora sem ter explicado todo o que acontece, o que é um título judicial, o que é um título extrajudicial, realmente é difícil. Essa é uma das razões pelas quais eu, no meu curso, que eu dou lá no IDP, e também no livro, eu fiz uma coisa que pouca gente faz. Eu deixei o cumprimento provisório como o último dos cumprimentos a estudar. E muita gente fala primeiro, porque você coloca na cabeça, se o cara não sabe nem o que é o cumprimento definitivo, como é que eu vou explicar para ele o que é o provisório? É O verdade, cara tem né? que ter uma ideia do que é cumprimento de sentença, o cara tem que ter uma ideia de como funciona o cumprimento de sentença na prática, para depois eu dizer que existe uma exceção em que esse cumprimento não depende do trânsito em julgado. É. Porque senão confunde a cabeça, né? O próprio código ele trata do cumprimento provisório antes. É bem verdade que numa sequência, para quem conhece o processo, o cumprimento provisório ele vai ocorrer antes do definitivo, óbvio. Né? Sim. Mas para alguém que não conhece cumprimento de sentença, como você vai explicar algo provisório antes de explicar o definitivo? Então, é uma coisa que eu tenho muita preocupação. Por isso que eu coloquei ao final no livro e também nas minhas aulas. Fica bem mais didático. Porque quando eu vou falar de cumprimento de sentença, eu falo do cumprimento definitivo. Eu deixo todo mundo acostumar com o definitivo. Desenho, faço o do tempo, até todo mundo entender como é que é o definitivo. Depois eu falo do provisório, mas eu não deixo nunca para o final, não. Eu falo já na sequência, né? Mas algo a se pensar, né? Eu já estou curiosa com o seu livro. Obrigado. Mas é isso, porque eu falo de todos os tipos de cumprimento. Né? Primeiro eu falo do cumprimento das obrigações de pagar a quantia certa, depois das obrigações de fazer e não fazer, entregar coisa, cumprimento contra a fazenda, obrigações alimentares. E, no final, a gente fala do cumprimento de provisório, porque aí a pessoa já sabe. Aí ela tem uma ideia do que é cumprimento de sentença, então eu posso explicar melhor já quando é que vai acontecer o cumprimento provisório, quando é que não vai acontecer. Então, essa foi sempre uma coisa que me chamou muita atenção e que nos meus anos lá no IDP eu tenho feito nas turmas que eu dou aula lá. Inclusive, eu transpus isso para o livro exatamente por conta dessa minha dificuldade, por conta dessa dificuldade que eu percebi em alguns alunos em entender cumprimento provisório sem conseguir entender primeiro o que é cumprimento de sentença. E sabe uma coisa que chama muita atenção, Benigna, você que dá aula dessa matéria, o que me às vezes até dou uns puxões de orelha nos alunos, é o seguinte: eu faço uma prova sobre o cumprimento de sentença e uma prova sobre execução de título extrajudicial. E falo, pessoal, a prova sobre o cumprimento de sentença é só sobre o cumprimento de sentença. A prova sobre a execução de título extrajudicial é só sobre a execução de título extrajudicial. Você não vai ter que estudar um para o outro. E aí você faz a prova de execução de título extrajudicial e as pessoas estão respondendo coisas como se fosse cumprimento de sentença. Eu vejo direto isso, Gilberto. Eu vejo isso direto e eu também faço essa divisão. Falei, gente, primeiro é o cumprimento de sentença, eu acabo o cumprimento de sentença, aí que eu vou para o outro. Eu também faço a divisão e às vezes estou no extrajudicial vendo resposta, né? Como se estivesse dando no cumprimento de sentença. Isso direto também acontece comigo. É impressionante. Eu acho que também pela questão da dificuldade da matéria, o que muda muito assim, a questão do procedimento. Né? Eles vieram na graduação,
né, a questão de vindo o processo de conhecimento, depois tiveram recurso, aí de repente execução, que é um procedimento totalmente diferenciado e que você aqui não precisa de ter prova, você não precisa ficar tentando convencer juiz, você já tem o título executivo e esse título executivo aí, ele já vai dar essa força já para você já está na metade do caminho em diante. Então, você explicar isso daí, às vezes, para uns, eles não conseguem muito se associar, né? Mas Sim. tem uma hora que vai, né? Uma hora dá certo. Então, essa é uma dificuldade que você vê bastante na hora de você explicar, né, a execução para os alunos e na hora de você conseguir passar para eles exatamente quais as diferenças entre título executivo judicial e extrajudicial, porque não basta você dizer que tem dois procedimentos distintos. O aluno precisa entender, ele precisa entender o porquê ter dois procedimentos, e para entender o porquê ter dois procedimentos, ele precisa entender que são dois tipos de título executivo. E aí você precisa explicar também o título executivo. Eu até costumo dizer que é uma coisa assim, o ideal fosse, né, o ideal seria que se tivesse um semestre de teoria geral de execução e o outro de teoria de processo específico de execução. Mas a gente sabe que a acomodação de todas as matérias na faculdade é difícil e tal, mas é importante. E execução, eu começo minhas aulas falando, pessoal, parece que não, mas execução é a forma como vocês vão ganhar dinheiro na advocacia. Se vocês pretendem ganhar dinheiro na advocacia, vocês precisam da execução. Não adianta vocês quererem ganhar dinheiro, achar que vão ganhar dinheiro sabendo recursos e processo de conhecimento. Você precisa saber execução para ganhar dinheiro. E não porque você vai trabalhar, e não porque você vai dar aula de execução, não porque você vai escrever livro de execução, não. É porque para poder cobrar os valores que o cliente deve receber e para poder cobrar os seus honorários sucumbenciais, você precisa do processo executivo. A menos que você tenha um adversário no processo que seja um bom samaritano e vá pagar tudo sem precisar de execução. Mas aí você é um sortudo, porque isso não existe, né? Não existe, não. Eu falo que esses exemplos assim irreais é só lá no direito penal que a gente vê. Mas assim, o que eu vejo também, que eu também falo muito bem isso aí, que processo de execução, se você souber bem, né, toda a técnica da execução, você tá na frente e consegue sim dar satisfação lá para o cliente, você deita e rola. Eu também sempre falo isso. E é uma questão assim que eu acho muito importante também de colocar, por mais que a gente esteja vivendo um momento mais assim de cooperação, né, do nosso CPC bem voltado, né, para as práticas consensuais, a gente tem que lembrar também que das práticas consensuais vão ser formados termos, que vai ter força também de título executivo, se for homologado no judiciário, vai ser título executivo judicial, se for feito por um mediador, por um conciliador credenciado, é título executivo extrajudicial, e aí você tem o título e vai precisar fazer o quê? Se não cumprir? Execução. Então, a execução, ela tem que estar em tudo, e é ali que você vai conseguir realmente... Exatamente. Fazer o dinheiro, né? Então é importantíssimo. E ela é uma matéria que a gente sabe que ela é um pouco deixada de lado na graduação, né? Eu admito, na minha graduação, quando eu fiz, pensando rápido aqui, eu não lembro nem quem foi meu professor de execução, mas eu lembro quem foi de recurso, lembro quem foi de conhecimento, mas não lembro quem foi meu professor de execução. Então você vê que é algo que a gente deixa um pouco de lado, mas que depois que a gente vai para a prática advocatícia, você percebe como é importante saber execução. E dentro de execução, uma das execuções que é deixada de lado, né, que a gente pensa, é a execução das obrigações de fazer e não fazer. As pessoas sabem que pode pedir, mas elas não trabalham as nuances do caso concreto, não trabalham essas questões que eu te falei, porque a execução das obrigações de fazer e não fazer, elas dependem substancialmente do que diz lá no código quando ele fala. As execuções das obrigações de fazer e não fazer regem-se pelo princípio da primazia da tutela específica, ou seja, executar exatamente na forma como foi concedido no título. Ocorre que, algumas vezes, a gente sabe o que foi concedido no título não é mais factível. E aí, o que você faz?
Ah, não tem execução? Tem, o próprio código te dá as soluções para resolver essa questão, né? Então, é interessante a gente ver que algumas palavras no código, às vezes as pessoas pensam que elas estão ali por nada ou que são apenas Letra morta, né? estão ali letra morta, então foi só para fazer algum tipo de floreio, mas não, elas têm uma função fundamental. Quando fala lá resultado prático equivalente, eu até brinco com meus alunos que eu falo, olha, vocês leem uma expressão resultado prático equivalente e acham que é um palavrão. A gente tem isso. Eu, quando estava na faculdade, eu li umas expressões assim e achava que eram palavrões. Mas resultado prático equivalente nada mais é do que você buscar um resultado que, na prática, equivalha àquilo que você ganhou no título judicial ou no título extrajudicial. Então, é como se o cara falasse assim, olha... E aí é uma dúvida, é uma questão interessante, né, Benigna, que na doutrina isso é divergente, que é saber o seguinte, o juiz determinou no título judicial que você recebesse um carro, certo? Um carro, modelo Gol, sem falar o ano, um carro modelo Gol. A minha pergunta para você é a seguinte, se eu te der... para você é a seguinte, é uma pergunta da doutrina, né? Uhum. Se eu te der um Corsa, nem sei se ainda é fabricado Corsa, né? Mas vamos botar um que seja fabricado, enfim. Se eu te der um Corsa, isso é resultado prático equivalente ou isso é tutela específica? Pois é. Na minha Então, opinião... aí você vê, tem gente que fala que isso é resultado prático equivalente, porque a tutela específica era conceder o carro Gol. Tem gente que diz, desculpa, isso é resultado prático equivalente, porque a tutela específica seria conceder o carro Gol. Tem gente que diz isso é a tutela específica, porque é conceder um carro, é entregar um carro. Sim. Então, se você está entregando o carro, pouco importa o tipo de modelo. Eu já acho que vai depender do título. Porque se o título disser é para entregar um carro Gol branco tal, de placa tal, se não for esse carro, qualquer outro é resultado prático. Agora, se ele disser entregue um carro Gol ou qualquer outro veículo que faça às vezes, aí você tem tutela específica. Então depende muito do título, mas tem essa discussão. Você vai discutir aí qual tipo de tutela que você está cumprindo. E aí você fala assim, mas isso é irrelevante. Não é, não. Vou te dar um exemplo por que não é. Porque se a decisão não for cumprida na forma específica, você pode pedir a conversão em perdas e danos. Sim. E aí a minha pergunta também que fica no ar. A conversão em perdas e danos só é possível após nós termos a impossibilidade total de cumprimento da tutela específica e do resultado prático equivalente, ou a conversão em perdas e danos pode acontecer já de plano? O cara pode falar, olha, já nem tenho mais interesse em receber o carro, ou já quero que converta em perdas e danos. Isso faz diferença. São todos nuances que você tem aí nas obrigações de fazer que você precisa observar. E por isso que eu falo, as pessoas precisam, às vezes, se aprofundar um pouco, porque esse tipo de coisa pode salvar um cliente. Ah, sim. E assim, na prática, na advocacia, você vê muito advogado batendo a cabeça com essas questões de obrigação de fazer, obrigação de entregar. Então, às vezes, entra com os pedidos, assim, que você fala, meu Deus, isso aqui está lá no CPC, no artigo tal, isso aqui é obrigação de fazer. Então, você vê que existe essa confusão. E muitos também não têm o título e já entra com execução. E você fala, que execução se não tem o título? Você tem que entrar ali primeiro na ação de conhecimento, vamos chegar ali primeiro no conhecimento para virar um título executivo. Então, na prática, a gente vê que realmente aquele problema da faculdade vai sendo carregado aí para a vida do advogado, né? Eu falo isso assim, com tranquilidade, porque é impressionante. Você também que dá aula de execução, você vê que tem muitos alunos que se formam, estão advogando, e quando tem sempre um processo de execução, vai lembrar do professor e manda, nem que seja uma mensagenzinha, né? Manda. Então,
mensagens que nem eu conseguia acreditar nas coisas que estavam acontecendo. Mas, enfim, acontece, né? Então, acho que é bom voltar a estudar esses pontos aí de uma maneira mais Eu recebo aprofundada. bastante mensagem, às vezes, de aluno perguntando, professor, tô com uma ação tal, tô com um caso tal, me ajuda. Aí você dá sempre aquela ajuda, sempre uma opinião. Você não pode cravar muito a solução, porque depois o cara vai fazer e vai dizer, olha, fiz e deu errado, professor, você me ensinou errado, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado com o tipo Ainda tem de, essa responsabilidade. o tipo de dica que você vai. Aí o cliente perde e ainda vai querer dividir os honorários com você. Pagar, né? Os Né? honorários, você paga os honorários da outra parte. Ainda tem esse problema. Aí geralmente eu falo, ó, não vi o processo, mas se você for lá no artigo tal, né, dá uma olhadinha e tal coisa, pode te ajudar, né? Já dá aquela direcionada assim, É. mas assim também com receio de que pode vir acontecer. Mas a gente recebe direto, né? O setor recebe, recebe direto aí. E aí a gente vê o tanto que é preocupante, É. né? Essas questões. E principalmente agora, né, falando de questões que vão de decisões mesmo, né, que o STJ acaba tendo de aplicar nas obrigações de fazer, por exemplo, e que se você pega a decisão e não entende ali, né, o pano, né, de fundo daquela decisão, você acha que cabe para tudo. Né? Então tem que É. tomar cuidado com Tem isso também, né, Beto? uma decisão mesmo que o STJ tomou no ano passado, que criou uma grande polêmica aí na doutrina, entre os processualistas e até na prática, isso tem reflexos práticos enormes, que é a questão da intimação do devedor para cumprimento da obrigação de fazer e não fazer. Precisa haver uma intimação específica dele para fazer esse cumprimento, ou basta que a intimação seja na pessoa do advogado, como determina o código no caso das obrigações de pagar a quantia certa. Porque a gente sabe que na quantia certa você intima o advogado e o advogado é que tem que fazer o contato com o cliente para dizer para ele que ele tem 15 dias para pagar. Mas nas obrigações de fazer e não fazer, essa intimação tem que ser pessoal ou não? E o STJ decidiu isso o ano passado. Né? Então você vê, na minha concepção, o que a gente tem é um sistema de que a intimação, ela hoje, para ser mais célere, é feita toda na pessoa do advogado. Eu acho que intimações pessoais, elas têm que ser feitas apenas em casos excepcionais. Quando você, obviamente, a pessoa não tem advogado constituído, o advogado sumiu, o advogado morreu, enfim, alguma questão, né, desse tipo. E aí o STJ decidiu a intimação, no caso de aplicação de multa, né, porque você tem a obrigação de fazer e você tem a aplicação de multa. Quando você intima a pessoa de que ela tem que cumprir sob pena de multa, essa intimação tem que ser pessoal, e aí o STJ diz, tem que ser pessoal. Mas me parece, e eu aqui até vou citar o professor Caselli, lá do Rio Grande do Sul, que tem um livro sobre isso, e ele fala desse ponto também, me parece que não está de acordo com o novo código. Porque o novo código, o novo não é mais novo, né? Tem 4 anos, né? 5 anos. O código de 2015, ele fala a intimação, e ele fala na parte geral do cumprimento de sentença. Ele não fala no cumprimento de sentença das obrigações de pagar a quantia certa. Ele fala lá na parte geral, no começo do cumprimento de sentença. Ele fala a intimação do devedor será na pessoa do seu advogado. E aí pouco importa o tipo de cumprimento. Sim. Então, me parece que aqui, por exemplo, é um caso que eu te falei. Você tem que saber o que o STJ decidiu, né? Pois é. Mas pode até virar, né, o entendimento, né? Vai que consegue fundamentar. E parece também, uma decisão dessa, a gente voltar ao CPC de 73, né? Pela intimação pessoal. Sim. E aí, como uma Olha regra. Só, o Lourenço Carmelo fez uma pergunta legal aqui, Benigna. Eu vou ler aqui, se me permite. É bem interessante essa pergunta dele, porque é um tema bem instigante. Lourenço, não sei se você está aí ainda, mas se tiver, vou ler aqui. Após conversão em perdas e danos, o bem que deveria ser restituído é localizado. O exequente é obrigado ou não em receber o bem, ou pode manter como perdas e danos pelo estágio em que se encontra? Cara, essa pergunta é sensacional. Por quê? Porque ela demanda, Lourenço, um problema anterior. Qual que é o problema anterior? É saber se o exequente pode pedir
a conversão em perdas e danos antes mesmo de haver inadimplemento, antes mesmo da pessoa não cumprir, não entregar a coisa, ou ela só pode fazer o pedido de conversão em perdas e danos se houver o inadimplemento. E uma terceira questão, ou se houver inadimplemento com a comprovação da impossibilidade do objeto. Então, veja, a gente tem 3 momentos distintos. A pergunta dele envolve 3 momentos distintos. Uhum. Certo? Se você entender que ele pode fazer a conversão em perdas e danos a qualquer momento, independentemente de qualquer coisa, a pergunta dele até perde objeto, porque se podia fazer a conversão em perdas e danos antes, pode fazer a conversão em perdas e danos depois, independentemente de encontrar o objeto ou não. Agora, se o juiz disser, olha, eu só vou determinar a conversão em perdas e danos porque o objeto não existe mais e, portanto, virou impossibilidade de se prestar a obrigação da forma específica, e esse objeto for encontrado, me parece que a conversão perde sentido. Certo? Então, veja, essa é uma nuance importante também. É saber, pode haver conversão em perdas e danos quando não for possível a prestação da obrigação de fazer e não fazer por impossibilidade do objeto, ou pode haver essa conversão por mera deliberalidade do credor? Ele pode dizer, olha, eu tenho aqui um título que era para cumprir, mas eu quero converter em perdas e danos. Eu, particularmente entendo que ele não tem essa liberalidade. Se o título, contém uma obrigação a ser prestada de determinada forma, enquanto essa obrigação for possível de ser cumprida, é desse jeito que ela tem que ser cumprida, porque é o que consta no título. Sim. Agora, a partir do momento em que há o inadimplemento, e aí, para mim, pouco importa se é um inadimplemento por impossibilidade total ou se é um inadimplemento por conta de prazo. Aí eu acho que o credor pode chegar e falar assim, bom, já que não vai ter o cumprimento mesmo, então pelo menos que me compense a perda do objeto ou perda da obrigação de fazer e não fazer, e me compense por aquilo que eu não vou receber ou deixar de receber quando eu não fazer, né? Então, essa pergunta do Lourenço foi bem interessante por conta disso. É interessante. Embora o processo de execução, né, ele corra muito mais a favor ali do exequente, em razão de ter o título, né, que ele tem, né, o direito e tudo mais, mas a importância de ver o que consta no título e realmente a impossibilidade, né, da questão do inadimplemento que você colocou, é algo a pensar que realmente ele não tem toda essa liberalidade também de falar, não, eu não tenho mais interesse, eu não quero saber, vamos logo já para converter em perdas e danos, né? Porque senão você pensa o seguinte também, Benigno, você não pode pensar o processo de execução como naquela mentalidade, aquela concepção antiga lá do direito italiano, de que a execução é o seguinte, é apenas um procedimento que o Estado se utiliza para fazer cumprir uma obrigação que não foi cumprida no plano privado. Uhum. E ao devedor não lhe é devido nenhum tipo de defesa, mas tão somente uma sujeição às vontades do credor no processo. Não é bem assim. A gente está falando de um processo, de uma ação, em que há um componente estatal e que, portanto, aquilo é um processo que ainda que não seja um processo em que há o acertamento do direito, né, por uma fase de conhecimento, é um processo em que existe um autor e um réu, o réu é devedor, ele não é um réu clássico, e a ele tem que ser concedida todas as possibilidades de defesa possíveis. Óbvio que você não vai conceder uma contestação em execução, porque você não tem que discutir algumas questões que estão postas. Você apenas tem que discutir o título e não o conteúdo do título especificamente. Então, com essas nuances, você não pode tirar o contraditório, mas também você não vai transformar isso num contraditório do processo de conhecimento. E por que eu estou falando isso? Porque é o que você disse. A gente não pode agora querer que o devedor também não tenha direito de fazer nada no processo. E aí vem o credor e fala assim, olha, não, tem um título aqui
o título consta que ele tem que me entregar um carro, mas eu não quero não, eu quero que transforme isso aqui em dinheiro. Aí o devedor vai falar, mas calma lá, eu vou entregar o carro. Velho. Não, mas eu quero converter em perdas de dano. Não, mas o princípio, não é exatamente o caso, tá? Vou fazer só uma brincadeira bem informal. E o princípio da não surpresa, eu não posso ser surpreendido com uma obrigação pela qual eu não me sujeitei. Eu me sujeitei a cumprir uma obrigação de entregar um carro. Só se eu não quiser cumprir essa obrigação, é que eu entendo que aí o cara vai ter que me cobrar algum tipo para ele também não ficar no prejuízo. Agora, se eu quiser cumprir, não pode haver, não pode me sujeitar, eu não posso me sujeitar a algo com o qual eu não fui compelido, com o qual eu não concordei. Ou se eu concordei, se o título for extrajudicial, né, compelido, se for um título judicial. Mas, enfim, é só para explicar que eu acho que é esse o ponto. E aí, puxando o gancho para a obrigação de fazer, é interessante que quando você vê o cumprimento de sentença das obrigações de fazer e não fazer, não há no código, no item específico ali, não há no código previsão de defesa do devedor. Não tem. Você não encontra lá dispositivo que fale, o devedor vai se defender no prazo de tantos dias, tal. Não tem uma disciplina. Mas é óbvio que ele tem que ter direito de impugnar aquela execução, porque ele tem que, ele pode querer levantar algum tipo de objeção, alguma coisa que não está bem posta, ou o objeto que está sendo pedida a execução não é exatamente o objeto que consta do título. Então, são várias coisas que ele tem, sim, o direito de se manifestar. É verdade. Ele tem, claro, contraditório. Embora seja diferido o contraditório na execução, tem contraditório, tem que ter, né? Princípio constitucional. E é engraçado porque, assim, no CPC a gente não vê mesmo, né? Essa questão da defesa, você não vê tudo bem alinhado. Quando a gente vai ver a parte hoje, que eu acho que o CPC fez bem, da parte da execução de alimentos, conseguiu organizar a parte da execução de alimentos. Agora, a parte da execução da obrigação de fazer realmente ficou capenga ali, né? Da gente ficar procurando a defesa do defensor. Você não vai encontrar, tem que fazer você tem que fazer, na verdade, o que eu até coloquei no livro, é que você tem que fazer uma aplicação, primeiro, da ideia de que ele tem direito de se defender, né? Óbvio que diz lá. Segundo, qual o prazo? Eu acho que aí o prazo que ele vai ter para se defender tem que se aplicar, por analogia, o mesmo prazo que você tem nas obrigações de pagar a quantia certa. E que é a impugnação. Isso a gente está falando do cumprimento de sentença, né? Quando a gente está falando da execução de título extrajudicial, e a gente sabe que a pessoa tem que entrar com os embargos, né? Que aí é uma ação nova para poder se defender. Então, são questões aí que a gente vê que não pode ser suprimido o direito de defesa do executado. Eu acho que como eu falei, aquela concepção antiga de execução e de sujeição total e restrita à vontade do credor e à vontade do Estado para que seja compelido a cumprir aquilo que está no título, eu acho que aquilo é uma concepção que não se aplica mais à nossa ideia moderna de processo, até a nossa ideia, nem digo ideia moderna, né? A nossa ideia constitucional de processo. Porque a Constituição diz que a todos os litigantes é devido contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa significa que eu vou poder me insurgir com todos os meios possíveis e não me sujeitar irrestritamente à vontade de alguém no processo. Né? Isso me parece bem antiquado. Não, totalmente, né? Mas na prática a gente ainda vê alguns problemas nesse sentido. As pessoas pararam lá um tempo lá atrás, achando que pode tudo. E às vezes você, né, quando está do lado do devedor executado, que você invoca o princípio da cooperação, da solidariedade, às vezes até o devedor quer apresentar a proposta judicial para fazer realmente um acordo quando está na execução de título executivo extrajudicial, e você vê do outro lado o credor totalmente posicionado e que não aceita, mesmo estando nos termos, né, do CPC, fazendo aquela proposta, né, que dá uns 30% e tudo mais lá, eles ficam resistentes. Na prática, eu acho até engraçado, como ainda os processos a gente não tem essa agilidade,
Eu mesma, como advogada, já peguei caso de, olha, tá a proposta, a gente depositou, vamos agora fazer o parcelamento e o credor exequente começa, nega, diz que não quer receber tudo e tal, aí vai para o juiz, volta, vira um mês, paga outra parcela, e vai e volta, vira outro mês. Aí no final, tá todo mundo, ele tá brigando sozinho e a gente consegue pagar tudo. Então, acontece muito isso, e muito, muito posicionado numa visão ainda ultrapassada, né? Mas É. tudo bem. Olha, o Lourenço fez uma outra pergunta aqui. Nas obrigações infungíveis com inadimplemento, obrigatória a conversão, não. Não entendi muito bem, Lourenço. Você está perguntando se quando a obrigação é infungível, com inadimplemento, eu não vejo. Eu acho que imagino que seja isso, tá, Lourenço? Ele está perguntando se a obrigação é infungível Se tem e como ao fazer a inadimplemento se é obrigatória a conversão. Eu me parece que é, porque senão você não vai ter com outra forma, né? O professor Daniel, inclusive no livro dele, ele faz uma diferenciação entre obrigações fungíveis e infungíveis para fins de cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, que obviamente o Lourenço tocou no ponto aí, tem um reflexo importante, porque se for obrigação infungível, como que você vai fazer para fazer um resultado prático equivalente, se ela é infungível, né? Só que por outro lado, e aí é um ponto é um ponto que o Lourenço tocou que é bem sensível e que precisa aprofundar um pouco. E aí vem aquela discussão que eu falei agora há pouco do gol. Uma obrigação infungível, ela tem resultado prático equivalente? Sim ou não? Uma obrigação fungível, me parece que sim. Uma obrigação infungível tem resultado prático equivalente? Vou dar um exemplo. Pintar um quadro. Você contrata fulano de tal para pintar teu quadro. Um quadro. E você contrata porque o cara é uma pessoa conhecida. Existe um resultado prático equivalente? E aí, aí tem um elemento que é importante, que é a subjetividade. E eu vou te falar, se eu for o credor e falar, olha, tudo bem, eu não aceito do pintor X, mas eu aceito do pintor Y. A obrigação é infungível. Mas ela é infungível na sua essência. Eu aceitei outro pintor, e, portanto, eu estou aceitando o resultado prático equivalente. Agora, isso não quer dizer que eu não pudesse também pedir a conversão em perdas e danos, exatamente porque é infungível. E aí é quase um acordo, né? Se você pensar, é quase um acordo. Porque eu falo para o cara, olha, tudo bem, não tem problema não. Você pode fazer a pintura, pode mandar pintar outro cara aí. Esse que você não conhece pintor, não conheço arte. Então, mas esse aí que você falou não vai dar, pode ser outro. Tudo bem, é um acordo. Agora, eu teria o direito de pedir a conversão em perdas e danos. E aí, respondendo Lourenço, sim. Eu entendo que se a obrigação for infungível e não for mais possível cumpri-la, é caso de conversão em perdas e danos, a menos que eu, por liberalidade, aceite receber outra coisa no lugar, o que seria, na verdade, nem tanto um resultado prático equivalente, mas mais um acordo entre as partes, né? E carro, se é infungível, para mim, carro só é infungível se for um carro muito de colecionador, alguma coisa muito específica. Ele até complementou aqui a questão do carro, se for carro de coleção ou de estimação. Só Estimação nesses casos, exatamente. Se for um carro, como falei, um Gol, ele é fungível. Agora, eu trato bem desse ponto no meu livro, eu fiz essa distinção entre obrigação fungível, infungível, conversão nesses casos e tal. Vai ser bem legal aí quando sair. Ai, que bacana. Eu já vou querer o meu livro autografado, tá? Não esqueça de mim. Já para indicar também para todo mundo, para os alunos que estão aqui. Mas Você a indica lá questão na faculdade, né? eu vou indicar, pode deixar que eu vou botar lá no plano de ensino. A questão da subjetividade, né? Porque a subjetividade que vai realmente determinar se é fungível ou infungível. A não ser, nesse caso que você falou do gol, né? Que você vê o objeto em si, aí não tem como. Mas o exemplo que a gente estuda no direito das obrigações mesmo, direito material, que é o caso do quadro que você colocou aí, colocado em sala da maneira que a gente vê, pelos livros também, você não, eu não tinha
prestado atenção, né, dessa possibilidade do credor falar assim, não, eu aceito, então, que seja da outra forma, aceito que seja, então, o pintor X que pinte. Mas isso é interessante, isso não retira a essência infungível da prestação. O ocorre é que, subjetivamente, para ele, tudo bem receber outra coisa. Certo? Mas, na essência, o bem continua infungível. Tanto que, se por um acaso o credor disser, não, eu não aceito, não, eu quero converter em perdas e danos, é direito dele essa conversão. Uhum. Exatamente porque isso é uma coisa subjetiva. E aí passamos por um momento, por um elemento subjetivo. Já que se o bem fosse fungível, e aí a discussão, se o bem é fungível, é resultado prático equivalente ou a gente tem tutela específica? Primeira pergunta. Segunda, se for resultado prático equivalente quando o bem é fungível, é direito do credor converter em perdas e danos, ou ele deve receber primeiro o resultado prático equivalente para depois converter em perdas e danos? Então, você vê, são desenvolvimentos que na prática a gente acaba tendo, mas que a gente não percebe os detalhes, né? E o Lourenço está aqui participando ativamente, já está dizendo, ó, resolveu com o negócio jurídico processual. Eu também acho que daria um negócio jurídico processual. A ideia é o que eu falei, a ideia acabou que eles resolveram por um acordo. Eu digo até que não é nem negócio jurídico processual, porque você não acaba mudando o procedimento, né? Você está trabalhando o próprio mérito da pretensão, o próprio direito material envolvido. Então, é um acordo que vai ser homologado pelo juiz ali e aí vai ter que ser cumprido aquele acordo. E vai ser homologado e é um título executivo judicial que, se É um não novo cumprir, título, na verdade, né? é um novo título. Um novo título, porque eles fizeram um acordo e se transformou um título, transformou em outro. E uma vez um aluno falou uma coisa em sala de aula que é bem lógico e às vezes a gente não percebe, né? É possível um cumprimento de sentença numa execução de título extrajudicial. Uhum. Se você pensar, é possível. Porque eu posso ter uma execução de título extrajudicial, no bojo da execução de título extrajudicial, eu tenho um acordo homologado pelo juiz e eu vou cumprir esse acordo. Como é que eu vou cumprir? No próprio processo, eu não vou entrar com uma nova ação. Então, você tem um cumprimento de sentença no processo de execução de título extrajudicial. Os honorários também, né? Próprios honorários que você for cobrar, cumprimento de sentença na execução de título extrajudicial, se for o caso. Sim, sim. É verdade, eu não tinha pensado nisso, não, né? Tudo que vira título executivo já dá para lastrear em uma execução, tranquilo, né? Então, isso que importa. Exatamente. Porque você explicar isso para o aluno também é complicado, né? Dizer que existe um cumprimento de sentença dentro da execução de título extrajudicial é difícil. E você não vai conseguir ver ao contrário, né? Uma execução de título extrajudicial no cumprimento de sentença. Isso você não vai conseguir ver. Isso é verdade, não tem como ver, não. Só dessa forma mesmo. E a gente já está caminhando para o final da nossa live aqui, viu, Rodrigo? Eu vi, mas de qualquer maneira foi ótimo, viu, Benigna, tratar desse tema aí. Eu acho que vai ficar lá no Instagram de vocês, né? E vai ficar. Agradeço demais a sua presença, né? Relembrando aí, até que eu já fui sua aluna. Ah, meu Deus. Esquece isso, Benigna. Esqueceu? Eu tinha esquecido. Eu falei, eu vou falar com o Beto, eu vou ter que falar com ele para ver se ele lembra lá. É igual tem uma professora famosa aqui no DF, que foi minha professora não. Ela esteve na minha banca de graduação, de TCC. Quando eu falo para ela que ela estava na minha banca de graduação, que ela era uma das como é que chama? Das avaliadoras, ela sempre pede, esquece isso, não fala disso não. Como é que eu estava na tua banca? Que absurdo, eu não podia estar na tua banca. É difícil. Mas é difícil quando fala, nossa, foi minha professora. Eu falei, eu tinha 16 anos, tenho certeza. Não, na verdade eu fui teu professor, na verdade eu era monitor, foi por isso. Foi por isso. Ai, brigadão. Mas obrigado, viu, Benigna? Obrigado. Sucesso para vocês aí no projeto. Bacana demais. Bacana demais. E sempre que precisar de ajuda aí, me fale para ajudar vocês aí na divulgação. Sim, com certeza. A gente quer sempre muita ajuda. Obrigadão. Manda um beijão aí para todas as mulheres aí que estão fazendo parte desse projeto. E diz que eu mandei um alô para todo mundo aí no grupo.
Pode deixar, vou mandar uma mensagem para elas daqui a pouquinho, então. Tá. Tá bom? Obrigadão, viu? Um Tchau, abraço Benito. grande. Até mais. Até mais.